Em meio ao ano turbulento, a física nos concede uma certa paz momentânea ao nos permitir contemplar um pouco sobre os estudos acerca de um dos objetos mais misteriosos do universo, os buracos negros. Olá, mentes científicas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Jaderson, licenciado em Física, e eu não recomendo a prática de saltos ornamentais em buracos negros. Na terça-feira dessa semana, ontem, para mim, no dia 6 de outubro de 2020, foi anunciado o Prêmio Nobel, os vencedores laureados com o Prêmio Nobel de Física de 2020. E este prêmio foi entregue para 3 pesquisadores, para Andrea Ghez, Reinhard Genzel e o Roger Penrose. Os 3 dividem a honra esse ano. Andrea Ghez e o Reinhard Genzel dividem pela descoberta de um objeto supermassivo e compacto no centro da nossa galáxia, e o Roger Penrose pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta da teoria da relatividade geral. Então o que aconteceu é que esse prêmio foi dividido entre 2 descobertas, a do Roger Penrose, lá ainda da década de 60, por criar engenhosas formas de trabalhar com a relatividade geral e provar a possibilidade robusta de existir buracos negros, esses entes monstruosos da natureza, que a gente já vai falar um pouco mais sobre. E a segunda descoberta, que vai para o Reinhard e para a Andrea, que ambos lideraram independentemente grupos de pesquisa, um na Califórnia e um na Alemanha, para focar em estudar o centro da Via Láctea, e descobrir o que tinha lá. E os 2 grupos acabaram encontrando estrelas orbitando algo que, de acordo com a gravitação vigente, a teoria da gravitação vigente, só pode ser um buraco negro supermassivo. Então, nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer é falar primeiramente sobre o que é um buraco negro, quais são as origens dessa ideia, até chegar no que o Penrose fez e por que ele foi revolucionário e como tudo isso levou à descoberta da Andrea e do Reinhard sobre a existência de um buraco negro no centro da Via Láctea. Começando de maneira simples, um buraco negro ele é um dos possíveis estados finais da evolução de uma estrela. Para uma estrela específica, para um caso específico, para algumas massas específicas, em que a força gravitacional vence a pressão interna da estrela e ela acaba colapsando para uma singularidade, que a gente chama, Mas até aí tudo bem. O que isso implica? Bom, a primeira conjectura da existência de algo parecido com um buraco negro foi chamado de estrela negra e foi proposto no final do século XVIII pelo John Michell em 1783 e pelo Laplace em 1796 e 1799. Essa conjectura dos dois se baseava apenas na mecânica newtoniana e projetava a existência de uma estrela tão massiva e tão compacta, com um raio tão pequeno, que a velocidade de escape na sua superfície seria maior do que a velocidade da luz. A maior atenção para a possibilidade da existência de um buraco negro só foi começar a surgir lá no começo do século passado, do século XX, quando Schwarzschild resolveu as equações de Einstein 2 meses após o Einstein publicar as equações para um tipo de massa específica, uma massa perfeitamente esférica e simétrica e que não estava rotacionando. O Schwarzschild nos deu a métrica do espaço-tempo para essa massa, ou seja, como as distâncias no espaço-tempo eram modificadas pela presença dessa massa. Só para a gente deixar bem claro, a ideia de métrica é como se fosse uma régua para medir distâncias em um espaço qualquer. No caso ali a gente tem o espaço-tempo para uma massa perfeitamente esférica e simétrica sem rotação. Isso foi o que o Schwarzschild usou como modelo para criar a sua métrica. Já falei um pouco no vídeo sobre o espaço quadridimensional, também um pouco sobre a métrica de Minkowski, num vídeo que vai estar aqui no card, Se você quiser, confere lá. Mas onde é que entra o buraco negro nessa métrica do Schwarzschild? Ao analisar certos raios para essa massa esférica que o Schwarzschild propôs e usou como modelo, encontrou-se que para um certo raio, que depois veio a ser conhecido como raio de Schwarzschild, havia a criação de algo que seria semelhante a um buraco negro. Mas essa observação ela foi tomada muito como uma curiosidade matemática, porque o modelo do Schwarzschild era muito simples, era apenas uma massa simétrica, esférica, sem rotação. Não tinha muito sentido físico em tu dizer que isso ali de fato levaria a um buraco negro. Poderia ser apenas uma consequência da matemática um tanto quanto equivocada, de algumas simplificações que não estavam levando em conta outros sentidos físicos. Não dava para dizer que só porque se encontrou o raio de Schwarzschild como o raio que delimitaria um buraco negro, que a existência de buracos negros era algo físico. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que para outros modelos esse raio de Schwarzschild continuava existindo, para modificações de coordenadas, e aí, quando se entra na parte de modificar coordenadas, vai
começar a surgir a ideia do que o Penrose fez, e começou a se estabelecer entre a década de 30 e de 60 esse raio de Schwarzschild como o delimitador de um buraco negro e aonde é localizado o chamado horizonte de eventos do buraco negro, que é a região que delimita o buraco negro e cuja massa que está ali dentro é incomunicável com o exterior. Só existe campo gravitacional ali, não existe campo elétrico, campo eletromagnético, luz não sai dali. Bom, por mais que avanços teóricos viessem sendo feitos, a existência de buracos negros ainda permanecia uma previsão teórica muito incerta e sem muitas bases físicas. Até que o Penrose surgiu, né? Não que ele tenha surgido do nada e olha só, eu sou o gênio aqui que vou mudar tudo, mas ele, estudando, né, o problema de buracos negros, propôs uma nova forma de estudar, né? Uma forma mais geral, sem assumir aquela simetria esférica, sem assumir nenhum tipo de especificidade geométrica para a existência do buraco negro. Aqui as coisas começam a se tornar um pouco mais abstratas e difíceis de serem simplificadas, mas o que o Penrose assumiu e propôs, né, ele criou uma nova matemática para trabalhar com topologia, e a topologia é algo que generaliza, de certa forma, né, as coordenadas. Tu não está trabalhando mais com uma coordenada específica ou com nada, tu está trabalhando com propriedades gerais de sistemas. O que o Penrose fez foi topologicamente propor a existência do que ele chamou, né, o que veio a ser conhecido como superfícies presas, que são superfícies que não dependem, independente da sua forma, um raio de luz emitido lá dentro vai sempre cair para o seu centro, vai colapsar. Então, o conceito de superfície presa, com todos os embasamentos físicos e uma nova matemática, pode ser aplicado para o caso de buracos negros esfericamente simétricos, e percebeu-se que mesmo assim eles podiam existir como uma superfície presa. Então o que o Penrose fez foi generalizar e mostrar que aquele caso específico estava dentro daquela generalização. É um pouco difícil de explicar, mas o que ele fez foi muito poderoso. Foi o primeiro a dar um novo passo depois do Schwarzschild, né? Depois do Einstein, em relatividade geral, que ele conseguiu mostrar de uma maneira muito poderosa que buracos negros podem sim ser entes físicos presentes na natureza. Bom, e aqui a gente tem que parar um pouco para pensar, né? Toda a nossa existência, toda a nossa percepção do mundo e do tempo dependem da velocidade da luz. Depende da luz e da comunicação eletromagnética entre todos os átomos para que o tempo passe. Dentro de um buraco negro, qualquer raio de luz que for emitido lá dentro, supondo que ele possa ser emitido, vai colapsar para o seu centro, vai colapsar para a singularidade e vai ficar lá para sempre. Então, dentro de um buraco negro, simplesmente não existe a noção de tempo. A gente não pode nem mesmo inferir o que acontece lá dentro, porque não faz sentido dentro daquilo que a gente conhece. Ponto. No horizonte de evento, as coisas são um pouco mais interessantes, porque a gente talvez consiga imaginar o que isso quer dizer, ou ter um vislumbre do que poderia ser. E ainda assim é absurdo. No horizonte de evento, a distância entre quaisquer dois pontos, né? Se tu pegar dois pontos no horizonte de evento e querer medir a distância no espaço-tempo entre eles, você vai obter uma distância infinita. Isso sim é extremamente absurda. A distância entre dois pontos no espaço-tempo é infinita, ou seja, o tempo para você ir de um ponto até o outro é infinito. Ou seja, você simplesmente não consegue ir de um ponto ao outro de um horizonte de evento, supondo que você pudesse chegar lá. Vamos imaginar a seguinte situação extremamente hipotética. Tá você e o seu amigo pronto para pular em um buraco negro. Vocês vão pular no horizonte de eventos e vão descobrir o que tem lá dentro. Aí vocês não sabem quem que vai primeiro. O seu amigo diz, né, muito corajosamente, que ele vai primeiro, vai entrar lá dentro, vai pular, vai ver o que tem lá e vai voltar para te dizer. Primeiramente, para você, o seu amigo nunca vai voltar, infelizmente, porque ele vai ficar lá por um tempo infinito, por mais que ele queira voltar. Segundo, para o seu amigo, ele nunca vai chegar no horizonte de eventos, porque o tempo de qualquer coisa no horizonte de eventos é infinito. Então, se ele chegar lá, ele vai ficar lá para sempre, e para sempre é tipo um infinito. Então, enquanto para você vai ficar lá esperando e pensando, pô, quando é que esse cara vai voltar? Ele nunca vai voltar, porque o tempo simplesmente não está passando para ele. Você tem que dormir com isso, beleza? Agora a gente pode continuar a história e entender como que a Andrea e o Reinhard descobriram a presença de um monstro desses no centro da nossa galáxia. Esse vídeo que está passando para vocês aí, ele vai mostrar para vocês a quantidade de coisas que existem na frente daquilo que a gente chama de Sagitários, a estrela
o centro da nossa galáxia, o centro da Via Láctea. Então, a partir daí, vocês já podem começar a ter um vislumbre da dificuldade que foi realizar qualquer tipo de observação lá, independente de ser um buraco negro, de ter estrela orbitando alguma coisa ou não. E isso só torna essa descoberta ainda mais incrível e estonteante, porque as observações por si só já são incríveis. Observou-se estrelas orbitando um ponto invisível, e esse ponto é super massivo. Não é que tipo ele é invisível porque a gente não consegue ver porque ele é pequeno ou porque ele não é quente o suficiente, tipo uma estrela para emitir luz. Não, ele é enormemente massivo, só que a gente não consegue ver. E eu sempre gosto de usar as descobertas científicas para entender um pouco e mostrar como a ciência funciona. E esse caso funciona muito bem para o seguinte ponto da ciência. Havia a hipótese de que a galáxia possuía um buraco negro no seu centro, e essa hipótese vem desde que se conjecturou a existência de buracos negros a partir do Penrose, um pouquinho antes até, quando já se imaginava a possibilidade por conta dos pulsares e tudo mais, mas havia apenas uma conjectura. E como vocês viram, testar essa conjectura não era possível de maneira muito simples, porque tem muita coisa na frente, tem muito gás, tem muita poeira, tem muita luminosidade, muita poluição visual antes da gente conseguir ver qualquer coisa lá dentro. Então, para que a gente chegasse a testar isso, a gente teve que desenvolver muita tecnologia, muitas novas ferramentas e muitas novas técnicas ópticas para obter imagens por meio de telescópios tiveram que ser desenvolvidas. Tudo isso para que dois grupos, o da Andrea na Califórnia e do Reinhard lá na Alemanha, no Instituto Max Planck de Estudos Extraterrestres, para que esses dois institutos, de maneira separada e independente, pudessem fazer as suas observações. A gente teve que desenvolver tecnologias altíssimas para mostrar algo que na teoria é tão simples, né? Pô, tem um buraco negro no centro da nossa Via Láctea, faz total sentido, mas a gente não tinha como dizer isso sem fazer observação. E você pode perceber também outro ponto da ciência interessante, é que não havia uma equipe trabalhando nisso, não foi só a Andrea ou só o Reinhard que ganharam o Nobel, foram os dois, porque as duas equipes estavam trabalhando paralelamente no mesmo problema. A ciência funciona assim, isso é uma dos seus métodos de tentar diminuir erros e de detectar erros quando eles acontecem. Fica fácil de a gente detectar erros se uma equipe cometer, e se as duas concordarem é que provavelmente as duas estão certas. E foi o que aconteceu, as duas concordaram com as observações de que existem estrelas orbitando um ponto invisível no centro da galáxia. E por meio dos cálculos da relatividade geral, a única possibilidade desse ponto massivo existir é se ele for um buraco negro super-massivo. No fim, faz muito sentido o Nobel ser entregue para essas duas descobertas, do Penrose, da Andrea e do Reinhard, porque ano passado foi tirada a foto pela primeira vez de um buraco negro, que não é o buraco negro da Via Láctea, ok? Eu me confundi quando eu falei sobre isso no vídeo, sobre a foto. O Nobel ele sempre busca premiar as teorias que são comprovadas e possuem impacto. Ele busca não premiar apenas coisas no lado mais teórico, mais matemático, mas sim coisas que trazem sim impacto. E a partir do momento que existem possibilidades de tirar fotos de buracos negros, você pode ter certeza de que é questão de tempo, de que nos próximos anos nós teremos uma fotografia do buraco negro no centro da Via Láctea para coroar esse Nobel, essa descoberta, tanto lá desde o Penrose até hoje em dia com a Andrea e o Reinhard. Bom, o link dos artigos de divulgação do Nobel, tanto mais popular quanto mais científico, vão estar ali na descrição, no Saiba Mais. É muito importante você ler, porque tem muita coisa além, que aqui eu trouxe um grande resumo compacto das coisas, e lá traz muitas coisas além. Tá em inglês, infelizmente, né? Mas acredito que vocês conseguem pelo menos ter uma visualização da ideia, se não conseguir pegar tudo. E esse foi o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente está chegando aí a 1000 inscritos, então venha fazer parte do nosso canal, venha ser uma mente científica, como eu decidi chamar vocês por algum motivo. Comente ali embaixo o que mais te deixa de cabelos em pé, de mentes explodindo acerca de buracos negros. Complementa algo que eu falei aí, posso ter me equivocado. Não se esqueça de deixar o seu gostei e volte aí nos próximos vídeos que a gente está sempre produzindo aqui. Até mais e valeu!